Graças a Deus, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Boa noite a você também que nos visita, seja muito bem-vindo. Eu quero chamar toda a igreja a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, no Salmo 119. Estamos chegando perto do seu fim, caminhamos durante todos esses meses aí, neste Salmo, e peço que desde já você já comece também suas intercessões e orações pela próxima série que nós teremos. Nós vamos passar alguns meses então num livro tão doce, tão gostoso, que é o livro de Atos, um livro que eu amo e espero que o Senhor também abençoe a sua igreja nesse caminho que faremos. Esse caminho que nós sempre iniciamos sem saber muito bem quanto vai durar, não é? E a gente vai andando, e que graças a Deus o Senhor tem nos conduzido e nos abençoado. Salmo 119, a partir do versículo 69, veremos a sessão então que vai até o versículo 169, e iremos até o 176, ok? E então que o Senhor nos abençoe aqui agora nesse tempo da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor então: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Feche os seus olhos, irmãos. Peço que você ouve mais uma vez sua cabeça e feche os seus olhos. Procure agora o Senhor e clame para que o Senhor nos conduza aqui no estudo, na meditação da sua palavra. Agora que fizemos todo esse caminho na palavra do Senhor, no Salmo 119, que o Senhor nos dê a graça de, nesse último momento, podermos também bebermos e absorvermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós em sua palavra. Amado Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor conduza o nosso coração, nossa alma, a toda a verdade, que o Senhor nos ajude aqui a ouvir sua voz, nos ajude, Senhor, a expor a palavra, que o entendimento venha ao nosso coração, para que a tua palavra seja aplicada, Senhor, na nossa vida, e a nossa vida seja transformada, guiada pelo Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, te louvamos por todo esse tempo que caminhamos aqui sobre esse salmo, e quanto nossa vida pode ser edificada. Pedimos que assim o Senhor continue a fazer com a tua igreja, com cada um de nós, para que amemos a tua palavra, para que amemos ao Senhor, amemos os teus preceitos, os teus juízos, e assim possamos viver debaixo da tua bem-aventurança, das tuas bênçãos, conduzindo e guiando cada um dos nossos passos. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós vimos nesse salmo o quanto que a palavra de Deus é verdadeira, o quanto que a palavra de Deus nos torna sábios, o quanto que ela guia a cada um de nós, limitados como somos, quanto ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Vimos de forma geral a grande sabedoria de Deus revelada na Escritura Sagrada. Vimos como é inexaurível a quantidade de ensinamento, de verdade, o quanto o Senhor pode nos abençoar, o quanto Ele pode nos edificar, o quanto o nosso coração é necessitado de ser conduzido por essa palavra, o quanto é infinito o conhecimento, o quanto é infinito todo o ensino, toda a sabedoria que o Senhor tem para nós em Sua Santa Palavra. O quanto ela nos dá prazer, o quanto ela promete para cada um de nós, busca viver a piedade segundo a Palavra de Deus, o quanto ela nos promete recompensas, o quanto ela é rica em nos assegurar que o Senhor, de fato, quer conduzir cada fôlego, cada pensamento, cada afeto, cada desejo do seu povo, e a sua palavra é suficiente para conduzir milimetricamente cada parte do nosso ser. Fizemos todo esse caminho e nos aprofundamos na riqueza da lei do Senhor, das suas promessas, e espero em Deus que possamos fazer como o salmista agora conclui orando ao Senhor, o quanto que todo o caminho que ele faz na sua lei é um caminho que se encerra agora com o salmista se dirigindo a Deus em oração. Mas a base dessa última sessão é uma base que é dada para a gente, é entregue para nós no último versículo, versículo 176, porque ele diz: ando errante como ovelha desgarrada. Esse é o contexto desta sessão. Ele poderia começar essa sessão dizendo exatamente que anda errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, e eu quero fazer você voltar a atenção para essa maneira que o salmista descreve essa relação dele com Deus, dizendo para que Deus procure por ele, pois ele não se esquece dos mandamentos do Senhor. Sendo esse, na estrutura que o salmista monta nessa sessão, sendo esta a realidade que o salmista se encontra, nós precisamos olhar agora para os primeiros versículos dessa sessão como sendo exatamente o contexto onde o salmista se encontra. Estando ele errante, estando ele perdido, estando ele atordoado, estando ele sem direção, versículos 69 e 70 são os versículos paralelos, assim como 71 e 72, observe. Os dois primeiros versículos ele diz: chegue a ti, Senhor, a minha súplica. No versículo 70 ele começa dizendo: chegue a minha petição à tua presença. Ele está enfatizando, ele está reafirmando uma mesma verdade. Então ele diz que a minha oração chegue à tua presença. A minha oração que é feita em forma de súplica, a minha oração que é uma petição, que ela chegue à tua presença. Por quê? Porque ele conclui: segundo a tua palavra, e o versículo 70, segundo a tua palavra. Mas então ele justifica no meio dos dois versículos, pedindo para que a oração dele chegue ao Senhor, dizendo: porque o Senhor dá entendimento a ele, e porque o Senhor livra a ele. Aqui ele pede a Deus para que dê entendimento e pede ao Senhor para que dê livramento. Quando esses dois pedidos são, de forma poética, o complemento um do outro, ele não está pedindo coisas diferentes. Precisamos
compreender que o entendimento que o Senhor dá ao salmista, e por isso ele pede, é exatamente o livramento que ele precisa. Observe, a medida que o Senhor dá o entendimento ao salmista a partir da sua oração, é a mesma medida que o salmista sente-se liberto, livre, libertado deste que é o contexto onde ele se encontra, que é o contexto de andar errante como uma ovelha desgarrada. Aquele que está perambulando, aquele que está errante. Um amigo pastor chegou hoje aqui em igreja, e estava eu na porta da igreja, no portão da igreja, e ele do lado de fora fez aquela figura, assim, aquele papel que só ele sabe fazer. Se você o conhecer, sabe bem como ele gosta de tirar assim bastante onda. E ele ficou ali perguntando: amigo, tem alguma Universal por aqui que não estava procurando? E aí, quando eu olho e vejo que é ele, eu cheguei a pensar assim: meu Deus, será que ele está com algum problema? Porque ele realmente sabe fazer a cara de quem de fato está perdido, estava perambulando, com alguns detalhes que acrescentou, né, a realidade. Aí eu pedi para que ele pudesse ajeitar e tal, e esse detalhe eu não vou citar aqui para os irmãos. Mas observe, esse contexto, ou essa realidade de estarmos errantes, desgarrados, é uma realidade que por vezes se apodera da nossa vida, cai sobre cada um de nós. É certo que nenhum de nós procura estar perdido, nenhum de nós quer andar em sua vida perambulando, desgarrado, sem saber para onde vai, sem saber que caminho tomar, qual direção tomar, que decisão tomar, qual passo dar em sua vida. Mas é certo também que, diante de todo o caminho que fizemos sobre esse salmo, nós vimos o quanto a palavra de Deus é profunda, rica em nos dar aquilo que de fato nós precisamos para cada momento da nossa vida. É certo dizer que, por vezes, essa realidade será a minha realidade e a sua. A realidade em que nós vamos nos encontrar, a realidade em que a sua alma vai se encontrar, por mais que externamente a sua vida possa estar inclusive organizada e estruturada, o teu coração, por diversas vezes, vai se encontrar como que desgarrado, perdido, sem compreender a direção, ainda que seja a palavra de Deus que você tem buscado, na palavra de Deus você tenha se debruçado, na palavra de Deus você tenha buscado colocar seu coração, conduzir suas orações na palavra de Deus, porque até mesmo as nossas orações precisam ser conduzidas pela palavra de Deus, para que não falemos diante de Deus aquilo que não convém, aquilo que não é necessário dizer e aquilo que não teria razão de ser dito na presença de Deus. Mas ainda que essa seja a postura do nosso coração, por vezes a nossa afirmação diante de Deus será: ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo. Deus me procura, me acha, olha para mim, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Observe, não é Deus, olha para mim, porque eu preciso do teu olhar. Conhece, né? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra me promete, me assegura a
tua palavra é fiel, a tua palavra é justiça. Todas essas afirmações nós vimos durante todo esse caminho que fizemos. E ainda assim, o Senhor nos dá esta imensa graça de por vezes andarmos desgarrados, errantes, para que não apenas a nossa mente tenha a convicção desta palavra, mas o nosso coração possa ter a profunda certeza, a experiência de realmente clamar a Deus, e clamando a Ele segundo a promessa da sua palavra, segundo aquilo que a palavra dele nos garante, clamar a Ele e termos a certeza e termos a convicção de que Ele nos acha, Ele nos encontra, Ele não nos deixa andarmos errantes por toda a nossa vida. Ele é o Deus que vai atrás das suas ovelhas. É por isso que ele diz: como uma ovelha eu ando desgarrado. Aqui está o outro aspecto. Olhamos e percebemos o quanto o salmista reconhece essa grandeza de Deus, a bondade de Deus, a profundidade da sua palavra, enquanto ela é fiel. Mas do outro lado, nós precisamos, como salmista, enxergar o quanto nós somos como essas ovelhas. E assim o Senhor descreve o seu povo: ovelhas. Ovelha não consegue ir de um lugar para o outro sem a condução do seu pastor. Ovelha não consegue ser retirada de um buraco e ir para o outro lado, ela volta para o mesmo lado do buraco. Ela precisa do cajado do pastor, retirando ela do caminho onde ela vai cair. Quando a palavra de Deus diz que nós somos ovelhas, irmãos, ela não está querendo que o seu coração compreenda: ah, você é todo peludinho, rechonchudinho, gostoso de abraçar. A palavra de Deus está dizendo: vocês não conseguem dar um passo sequer sem a condução do Supremo Pastor, pela palavra dele conduzindo cada um dos nossos passos. Você lembra como o salmista fez essa relação do conhecimento do mundo, daquilo que nós podemos produzir com nossa própria sabedoria, mas comparando com a sabedoria que vem da palavra de Deus, o conhecimento que ela dá, e revela o quanto que tudo que a gente produz, afirmamos aqui, por mais que seja evoluído, por mais que seja desenvolvido, todo o conhecimento que temos é um conhecimento que está debaixo de trevas, debaixo da escuridão da nossa própria limitação humana que veio sobre nós a partir do pecado. E é por causa dessa limitação que eu e você precisamos da palavra de Deus constantemente nos conduzindo, simplesmente porque somos ovelhas. Nós acreditamos numa coisa, nós professamos uma coisa, mas quando as realidades da nossa vida começam a ser alteradas, é que nós começamos a perceber que entre compreender e viver aquilo na prática, existe uma distância, existe um limite que está em nós, e por isso, constantemente, o cajado do pastor, a palavra do nosso Supremo Pastor, precisa ser aquilo que está nos conduzindo, nos empurrando, nos impulsionando a de fato nos chegarmos à presença de Deus e pedir a Ele: Senhor, dá-me entendimento para que eu seja liberto, dá-me entendimento para que eu ande em liberdade. Por vezes queremos a liberdade de pecados que nos assediam, por vezes queremos a liberdade de diversas coisas em nossa vida que atrapalham a nossa vida com Deus, e muitas vezes estamos pedindo a Deus paciência porque a gente está sem, a gente pede a Deus um pouco mais de tolerância porque não temos, a gente pede a Deus mais
no que diz respeito às nossas tentações, mais santidade, mas nos esquecemos que é o entendimento da palavra de Deus que vai nos fortalecer cada vez mais para nos tornar livres. E por isso o Senhor Jesus nos diz que se nós conhecermos a verdade, verdadeiramente seremos livres. A relação com Deus não se dá através de uma experiência simplesmente emotiva, cheia de emoções, mas a experiência com Deus se dá pelo entendimento das verdades reveladas na sua palavra. E então, como que nesse grande teatro que o Senhor é quem conduz todas as cenas, ouvimos de manhã quanto à verdadeira religião, quanto a refrear a nossa língua, vimos o quanto que esse papel de buscarmos a purificação, a não contaminar-se com o mundo, é que caracteriza a verdadeira religião. E como se tivéssemos combinado agora, versículos 71 e 72, o salmista então usa o mesmo método para enfatizar: profiram louvor os meus lábios, e no versículo 72, a minha língua celebre a tua lei. Ele diz: me ensinas os teus decretos. E no 72, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então agora o salmista diz que a minha língua, que os meus lábios, que a minha boca celebre, exalte, louve, porque o Senhor me ensina os teus decretos. Que a minha língua celebre, que a minha boca louve a tua lei. E louvar a Deus, louvar a sua lei, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, nos dirigindo à mesma pessoa, porque o seu Filho é a sua própria palavra, aquele que nós louvamos, aquele que nós devemos exaltar. Profira o louvor dos meus lábios, a minha língua celebra a tua lei, porque tu me ensinas os teus decretos e todos os teus mandamentos, que aqui é sinônimo textual dos decretos de Deus. Todos os teus decretos são justiça, com base naquilo que aprendemos durante todo o salmo, com base em tudo aquilo que já nos foi revelado. O salmista então orando ao Senhor, não se esqueça disso. Essa oração se dirige a Deus dizendo: Senhor, que os meus lábios estejam constantemente celebrando, louvando, exaltando a tua lei, porque o Senhor me ensina, e cada um desses teus ensinos são profundamente justos, retos, íntegros, puros, perfeitos. É por causa dessas verdades que estão na palavra de Deus, pelo entendimento que nós passamos a adquirir da palavra de Deus e que vimos durante todo o caminho que fizemos no salmo. Esse mesmo entendimento que devemos ter depende também da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá o entendimento da sua palavra. Então agora ele diz que por causa de tudo isso, a minha oração chegue na tua presença, que o meu clamor, a minha petição chegue diante do Senhor, e que então desta forma os meus lábios não sirvam para absolutamente mais nada, a não ser para exaltar, para louvar, para celebrar a lei do Senhor. Afinal de contas, a nossa boca sempre falará daquilo que está cheio no nosso coração. A oração do salmista é: Senhor, para que a minha vida seja de fato uma vida que constantemente a tua palavra esteja nos meus lábios. A nossa vida não será uma vida que terá sempre o regar da palavra de Deus, não estará encharcada pela palavra de Deus, se esta mesma palavra não estiver conduzindo o meu coração e o seu coração. Os nossos corações jamais exaltarão a Deus da maneira como Deus deve ser exaltado, quando a palavra de Deus não é o que está plenamente conduzindo o nosso coração.
O que significa dizer que pela oração e pelo estudo da palavra, a compreensão da palavra, cada vez mais o meu louvor, as minhas atitudes, a minha conduta diante dos homens e de Deus serão cada vez mais aperfeiçoadas, louvarão cada vez mais ao Senhor da melhor forma possível. Eu e você precisamos entender, há um caminho para que louvemos a Deus, para que sirvamos a Deus, para que sejamos dele de forma cada vez mais purificada, santificada. E o que faz isso em nós é o entendimento que vem da palavra de Deus a cada um de nós, pelo Espírito Santo de Deus, conduzindo-nos à oração, porque mesmo nos momentos em que andarmos errantes em nossa vida, a palavra de Deus será sempre aquilo que nos guiará. E por isso ele diz: procura teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Versículo 73, então, ele diz: venha a tua mão socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Isso aqui seria o que a gente chama na música de ponte, para que ele pudesse passar para uma outra sessão. E então agora ele meio que conclui aquilo que ele falou nos 4 versículos anteriores, dizendo, orando mais uma vez, que a tua mão me socorra, porque eu escolhi os teus preceitos. Aquilo que ele insiste em dizer no 71 e 72, ensina-me os teus decretos, todos os teus mandamentos são justiça. Ele diz: eu escolhi os teus preceitos. E assim como ele afirma nos versículos 69 e 70, chegue a ti, Senhor, a minha súplica, chegue a minha petição à tua presença, ele reafirma novamente: venha a tua mão socorrer. E então ele diz: suspiro, Senhor, pela tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. A relação aqui é aquilo que os reformadores chamavam de experiencial. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação meramente cognitiva. Nós precisamos do entendimento, mas não fica no entendimento. A relação é descrita de forma mais alta, essa nossa relação com Deus, como na experiência do casamento. Nenhuma mulher, nenhum marido acreditaria que o amor do cônjuge seria realmente verdadeiro se ele fosse dito apenas em palavras, se não fosse demonstrado, se não fosse experimentado por ambas as partes, se não houvesse uma relação íntima que conclui, que atesta, que comprova aquilo que as palavras dizem. O fato aqui é que essa relação do salmista é declarada por ele como algo que, de forma constante, ele tem essa sensação de suspirar pela salvação do Senhor, porque a lei dele é todo o prazer dele. O salmista havia experimentado esta salvação, a qual falamos aqui por diversas vezes. Não se refere estritamente àquela salvação quanto à vida eterna, mas a salvação da providência de Deus, agindo no dia, no agora, aquilo que nos filmes ou nos desenhos chamam de salvar o dia. Deus é aquele que no dia, no momento, na hora, no detalhe, ele tem o único que de fato tem o olho em cada lance da nossa vida, em cada detalhe, em cada momento. Deus é aquele que eu e você podemos suspirar todos os dias pela sua salvação. A intervenção de Deus no momento em que nós mais precisamos, a intervenção de Deus no lance, no detalhe, porque nada passa desapercebido do seu olhar, nada passa desapercebido da sua lei, que é juízo, que é justa, que é perfeita, que é ajustada de maneira perfeita
para conduzir cada um dos nossos passos e cada um de nós em toda a nossa vida. Versículo 175, então. Mais uma vez, ele enfatiza aquilo que já foi dito em todo o texto. Viva a minha alma para louvar-te. Ajude-me os teus juízos. É como quem diz: Senhor, aqui está o ponto final da minha vida. Não há outro motivo, não há outra razão, não há outro sentido, não há nada que me dará, que me trará a satisfação que a minha alma realmente precisa. Por mais que eu viva e me dedique a qualquer coisa, e por mais que essas coisas sejam louváveis e legítimas, que a minha alma viva apenas para louvar-te e que os teus juízos me ajudem. Não há onde buscar, não há outro lugar mais seguro, apenas nos teus juízos, Senhor. Por que não lembrarmos então, querido, que o apóstolo Paulo, agora no versículo 76, em que ele diz: ando errante como ovelha desgarrada, procura teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. O apóstolo Paulo lembra o que o profeta Isaías já havia dito. Então ele diz que fomos achados, capítulo 10, versículo 20 de Romanos. Ele diz em Isaías: a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Se observarmos como Isaías trata, porque diz Isaías capítulo 65, o texto que o apóstolo Paulo cita, Isaías diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todos os dias a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos, segundo as suas próprias invenções, ideias, são outras formas de traduzirmos aqui pensamentos. Observe que foi sobre pensamentos, ideias, visões que o salmista usou aqui a riqueza e a profundidade da palavra de Deus para combatê-los. As maneiras que nós achamos que devemos conduzir a vida, o conhecimento que produzimos e que muitas vezes acreditamos que eles podem ser colocados em pé de igualdade com a palavra de Deus, para conduzir o nosso coração, as nossas ideias, nossos passos, nossa vida. O salmista conclui dizendo: procura o teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. A realidade, querido, que havia em nós, quando nós éramos ainda inimigos de Deus, de não querermos e não nos importarmos com Deus, ainda é uma realidade presente e que de forma constante eu e você precisamos mudar, porque o pecado continua presente em nossa vida. O Senhor nos libertou da condenação do pecado, o Senhor nos libertou do poder do pecado, mas a presença do pecado ainda não foi retirada de nós, para que eu e você tenhamos a humildade suficiente e aprendamos com os
o quanto nós dependemos do Senhor Jesus, o quanto nós dependemos da palavra de Deus, o quanto nós, por mais que andemos anos e décadas aprendendo mais da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, conduzindo o povo de Deus, anunciando o Evangelho ao povo que está perdido, por mais que tenhamos experiência com Deus, ainda assim o meu clamor e o seu clamor e a oração constante da nossa vida precisa ser uma oração que está firmada nessa realidade do sacrifício de Cristo, da realidade de Cristo, pagando os nossos pecados, intercedendo por nós, porque constantemente eu e você temos os dias em que não buscamos a direção de Deus, a direção da palavra de Deus, e por vezes nos encontraremos, por causa dos nossos próprios desvios, errantes e desgarrados como ovelhas. A maravilha e a beleza de tudo isso é que ainda assim a palavra de Deus diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que significa dizer que por mais que eu e você, como ovelhas, tememos muitas vezes em cair no buraco que vai nos ferir, o nosso pastor continuará sendo eternamente o nosso pastor, intercedendo por nós diante de Deus, nos revelando a sua palavra, anunciando domingo após domingo a sua palavra, para que o seu coração e o meu coração possa todos os dias, todas as semanas, vezes e mais vezes, recomeçar nas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Possamos recomeçar, nos submeter de novo à sua palavra, nos submeter de novo à sua direção, e permitir que o Senhor, pela sua palavra, nos encontre novamente, e nos encontrando, nos conduza novamente nos seus caminhos, pelas veredas da sua justiça, por amor do seu próprio nome. A sua palavra é que nos encontra, o seu Espírito usa a sua palavra para encontrar o nosso coração, e por causa do pecado que tenazmente nos assedia, por vezes se desgarra. Ele vai lá novamente e diz de novo: vamos recomeçar, vamos recomeçar. A nossa vida é uma constante volta ao começo, até chegarmos ao fim. Porque eu e você fomos alcançados pelo sangue de Cristo, que nos redimiu, nos revelou a palavra, e por isso nunca é tarde, nunca foi demais, nunca andamos longe demais. É sempre tempo de clamar a Deus. Procura o teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. Amém? Feche os seus olhos então, querido, coloque seu coração novamente diante do Senhor. No seu coração, peça a Ele novamente: ó Deus, procura o teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. Faça essa oração, querido, com sinceridade, honestidade. Peça para que o Senhor, pelo seu Espírito, pela sua palavra, que é a verdade, possa guiar você nas suas limitações, possa tornar você sábio quando você tem sido muitas vezes ignorante, para que ela te dê a sabedoria, para que ela te dê o prazer que você sequer tem conseguido encontrar na vida, e que ela recompense a sua alma da forma como só Ele pode recompensar, e nada mais nesse mundo.